Esse segundo episódio de Falcão e Soldado Invernal se aprofundou nos personagens, a gente viu um pouco mais da relação do Sam e do Bucky e também sobre o John Walker, sobre o passado dele, a história dele, e parece que ele vai ser bem fiel às HQs mesmo. Isso pode ser um problema pro Sam e pro Bucky, mas o John Walker não foi o único Capitão América apresentado aqui não, porque o Isaiah Bradley também foi introduzido nesse episódio e ele já foi Capitão América. Então se você quer saber mais sobre ele e sobre esse episódio, vem comigo e fica até o final desse vídeo. Fala nerd, eu sou o Gustavo Brunis trazendo mais um vídeo pra você, e esse episódio de Falcão e Soldado Invernal, acima de tudo, o que quiseram mostrar aqui com esse episódio foi o peso do legado do Capitão América. Todos os personagens aqui envolvidos têm alguma coisa, alguma relação, algum peso, alguma história com o fato de ser Capitão América. O Sam e o Bucky, que foram amigos do Steve, e o Sam era para ser o Capitão América porque o Steve passou o escudo para ele. O John Walker, que assumiu o manto de Capitão América agora que o governo escolheu, e também o Isaiah Bradley, que foi Capitão América. O episódio já começa mostrando o John Walker sendo apresentado ali na escola onde ele estudou, ao que parece. A gente vê a câmera ali logo no início, já vai indo no uniforme de Capitão América, mostrando ele abrindo o uniforme mesmo, mostrando o peso que é aquele uniforme, o legado de ser o Capitão América. E a princípio ali parece que o John Walker é um cara normal que quer ajudar e quer fazer o melhor dele para ser Capitão América e ponto. A gente vê que chega ali o melhor amigo dele que serviu com ele lá no exército, tem aquela mulher que a gente não ficou clara a relação dela com ele, mas é alguém próximo dele também, então eles estão tentando conversar normalmente com ele, e parece que o John Walker é uma pessoa ali normal que quer dar o melhor dele para ser o Capitão América. Quando ele entra lá no campo para ser apresentado, a gente vê que tem toda aquela coisa de espetáculo, de entrevista, de câmera, de ser um evento. Isso é realmente bem parecido lá no Capitão América 1, quando o governo ali realmente usava o símbolo do Capitão América com algo de marketing mesmo, explorava realmente a imagem do Capitão América, que a gente está vendo de novo, novamente isso ser feito. A gente vê que quando ele entra, ele dá autógrafos ali para as pessoas, ele age normal. E durante a entrevista, a gente vê que o John Walker não é um simples militar qualquer, ele parece que é um cara realmente que conseguiu se destacar, fazer uma carreira muito acima da média para ser escolhido para vestir o manto de Capitão América. E o John Walker até fala de que ele tem só coragem, que é isso que precisa para ser o Capitão América, de que ele não é igual o Tony Stark, que tem armadura, ou o Bruce Banner, que é o Hulk, que é muito forte, que ele é só um cara normal tentando dar o melhor dele. A gente até viu ele treinando com o escudo ali, então ele realmente se preparou para ser o Capitão América. Por outro lado, a gente vê que o Sam, ele tá arrependido do que ele fez, de ter passado o manto pro governo, ali pro memorial, porque ele viu que o legado do Steve não vai ser honrado da maneira que o Steve queria, que era ele ser o Capitão América. E no caso ele escolheu não ser, para deixar apenas o Steve como Capitão América e apenas ele, e ainda o governo pegou e deu o escudo para outra pessoa. E quando o Sam se encontra ali com o Bucky também tá achando a mesma coisa de que o Sam, que ele não podia ter passado o escudo à frente, que ele tinha que ter sido Capitão América porque o Steve escolheu que ele fosse o Capitão América. E quando eles vão pra missão, pra tentar parar os Flag Smashers, o Sam nem queria que o Bucky tivesse vindo, e ele tá meio que ignorando o Bucky, e ele pula do avião, e a gente vê que depois o Bucky salta do avião também, e o Bucky pode cair de cara ali no chão, que nada acontece com ele. A gente vê o nível ali de poder que o soro dá. E praticamente o episódio inteiro a gente vê que o Sam e o Bucky, eles ficam se desentendendo. Um pensa uma coisa, o outro pensa outra, e eles ficam meio que brigando o tempo todo, só que de uma forma também bem humorada, né? Tem horas que é sério, mas tem horas que é de uma forma mais bem humorada mesmo, lembrando os filmes policiais, né, dos anos 80, 90 ali. E aquele carregamento que os Flag Smashers estavam botando no caminhão eram vacinas, que com toda certeza é o soro de super soldado. Por isso que todos deles ali, todos não, mas vários deles têm a super força ali realmente. Inclusive a líder deles estava lá dentro do caminhão, se passando por uma
vítima, digamos assim, pra assegurar, eu acho, o carregamento ali. E quando o Bucky abre, ele pensa que ela tá sendo sequestrada e ela dá um chutão nele, que ele sai voando do caminhão, simples assim. E aí começa toda a sequência de ação também, que foi muito boa, achei tão boa quanto a do primeiro episódio, né? Eles parecem que focam ali em ter uma grande sequência de ação, quase que ininterrupta ali, no meio, assim, do episódio. No episódio passado era no início, aqui foi mais ou menos ali no início pro meio também do episódio. Então eles estão focando em ter essa grande sequência de ação contínua que foi excelente também. E no meio de toda a pancadaria ali, o Senna e o Bucky estavam apanhando, o Bucky se segurando no caminhão, sendo segurado ali pelos Flag Smashers. O Senna também não estava conseguindo fazer muita coisa. O Asa Vermelha quebrou. A líder deles, a Carly, quebrou o Flag Smasher na perna ali, até que chega o John Walker e o amigo dele, o parceiro dele, e aí eles começam a conseguir equilibrar mais a batalha ali. O John Walker usando o escudo também, eu achei as cenas bem legais. Tem até um momento que o Bucky segura o escudo e o John Walker pega o escudo novamente, então teve até uma sequência entre eles juntos ali de ação, mas no final acabou que nem eles, nem o John Walker e o parceiro deles, todos os 4 ali juntos, conseguiram dar conta dos Flag Smashers, porque eles estão tudo com soro de super soldado, né? Enquanto do outro lado só tinha o Bucky com soro de super soldado. E a sequência de ação ele termina com o Bucky, né, caindo ali no caminhão, tentando parar, e o Senna passando por debaixo dos 2 caminhões, pegando o Bucky e indo parar lá no meio da grama, enquanto o John Walker consegue jogar o escudo, enquanto o parceiro dele tá caindo e ele cai depois em cima do carro. Então a gente vê que depois eles estão voltando a pé, o John Walker e o parceiro dele estão voltando ali no carro, e eles estão tentando ali interagir com o Senna e com o Bucky, mas o Senna e o Bucky não querem nem papo, eles praticamente ignoram o John Walker, né? Mas de tanto ali o John Walker assistir, eles acabam entrando, e aí eles têm o primeiro diálogo entre eles ali, e foi bem legal esse diálogo. A gente vê que o Bucky realmente tá muito irritado com isso, com o fato do escudo estar sendo usado e não pelo Steve, né? Tanto é que ele fica encarando o John Walker, fica olhando pra ele sem parar. E o Bucky até fala de que o John Walker nunca se jogou numa granada igual o Steve fez. E o John Walker fala que ele se jogou já 4 vezes numa granada, de que ele já fez isso sim. Coisa que o Steve fez lá no primeiro filme dele, no Capitão América, o primeiro Vingador. Mas no final das contas, o que o John Walker quer, ele quer trabalhar junto com o Sam e com o Bucky. Só que o Sam e o Bucky deixaram bem claro de que eles não querem trabalhar junto com ele, justamente por ter toda essa coisa dele ter assumido o manto do Capitão América. E John Walker chega a falar de que ele não quer ser o Steve, de que ele quer apenas ser o melhor que ele pode ser, o melhor Capitão América de que ele pode ser. Até aqui a gente achava, né? Não, o John Walker é gente boa, ele realmente quer ajudar e é isso, ele é um cara normal que quer dar o melhor dele. Mas lá no final do episódio a gente viu que não é bem assim não, mas daqui a pouco a gente fala disso. E os Flag Smashers, eles têm realmente esse contato, aquele meio que aplicativo de que as pessoas se conectam. Então, pessoas aleatórias ajudam eles, sabe? Pessoas que acreditam no mesmo ideal deles, que é o mundo antes de as pessoas voltarem novamente, depois de sair do Thanos, era melhor. Elas simplesmente ajudam eles a se esconderem ali, dão comida, alimento, lugar para eles dormirem, e é isso que tá acontecendo ali, uma pessoa normal que tá ajudando eles ali, o grupo a se esconder e tá dando tudo pra eles ali. Mas a líder dos Flag Smashers, a Carly, recebeu uma mensagem ali no celular de um número anônimo, nome anônimo, e dizia de que ela tinha pegado alguma coisa de alguém, de que essa pessoa ia matar ela. Quem é essa pessoa? A gente não sabe ainda, pelo menos não ficou nada claro, a gente não tem uma evidência de quem é. Mas por essa forma agressiva de se falar que vai matar, eu chuto que é o John Walker. E também a Carly, ela já tá sendo procurada, a imagem dela já tava na internet, mas os Flag Smashers conseguem meio que apagar a própria imagem deles da internet, por isso que eles conseguem ficar impune, né? E no final do episódio, os Flag Smashers conseguem fugir, um deles se sacrifica pro resto conseguir fugir com as vacinas, que deve ser o soro de super soldado, e o cara acaba morrendo mesmo, o cara foi fuzilado ali pelos militares, enquanto o resto do grupo conseguia fugir com o soro. E quando o Sam e o Bucky estavam lá no avião, o Bucky tem a ideia de levar o Sam para conhecer o Isaiah Bradley, que recebeu o soro de super soldado. Ele chega a mencionar de que ele ficou 30 anos preso e de que ele serviu de cobaia para os experimentos do soro de super soldado. E a gente vê toda a raiva que o Isaiah Bradley tem
de ter ficado 30 anos preso e também pelo fato de ele ter servido para ser essa cobaia mesmo, ele serviu de experimento para ser feito o soro de super soldado novamente. Aqui não ficou claro se o Isaiah usou o manto de Capitão América, mas ele foi mandado em missões pelo governo e foi durante essas missões 51 que ele conheceu o Buck, e o Buck ali já estava sendo controlado pela Hydra, né? Ele até chega a mencionar de que o Buck é um assassino e o Buck fala que ele não é mais isso e tal, que ele não é mais assim. Mas então os dois se conheceram sendo inimigos em 51. E o Isaiah, depois de tudo que ele passou de ser usado como cobaia, ele ainda foi mandado para fazer missões para o governo. E nas HQs, o Isaiah, ele foi usado como cobaia, junto com outros 300 soldados negros que foram selecionados para servir só de cobaia para tentar recriar o soro de super soldado. E desses 300 soldados, o Isaiah foi o único que sobreviveu, e aí ele foi mandado para fazer as missões, para guerras pro governo. Só que em um determinado momento ele acabou pegando o manto de Capitão América sem o governo saber, e ele levou para a guerra e ele usou o manto, e o governo viu isso como traição e acabou condenando ele à prisão perpétua. No final ele acabou ficando 17 anos preso e depois foi solto, e ele jurou que não ia contar nada do que aconteceu com ele pro mundo. Então o mundo no geral não conhece quem ele é, não sabe nem que ele existe. Pra vocês terem ideia, nem o Steve Rogers sabia de quem era o Isaiah. No final, quando o Isaiah fica irritado e manda o Sam e o Buck saírem da casa dele, o Sam e o Buck começam a discutir ali no meio da rua, e o Sam fala querendo que saber por que ninguém sabe do Isaiah, ninguém sabe da história dele, do que aconteceu com ele, de que ele realmente era um herói e tal. E aí a polícia para os dois e eles reconhecem o Buck, mas um deles não reconhecem o Sam. E aí ele acaba falando pro Buck se o Sam tá incomodando ele só porque o Sam é negro, isso ficou bem claro. E esse é um caminho que parece que a Marvel vai seguir, por apresentar o Isaiah e ter toda essa coisa dele ter servido de cobaia só porque ele era negro, lá naquela época lá atrás, e o Sam conhecer ele, e acontecer isso também com o Sam agora aqui. Parece que é um caminho que a Marvel vai seguir. Inclusive faz sentido talvez para um próximo filme aí do Capitão América, talvez pode ter algo relacionado a essa coisa racial mesmo, com o Sam ser o Capitão América, porque parece que ele, no final ele vai ser o Capitão América, então pode ter algo racial mesmo nos próximos filmes do Capitão América sendo abordados. No final ali da discussão a gente vê que o Buck é preso porque ele faltou a sessão de terapia lá, que é obrigatória para o governo ter certeza de que o Buck está controlado. E a terapeuta chama o Sam também para entrar na sessão ali, e a gente vê que o Sam tá incomodado porque ele acha que ele fez o certo, mas ele sabe que no final o que aconteceu não foi o que ele queria e nem o que o Steve queria, e o Buck tá irritado porque o Sam deu o manto, deu o escudo para outra pessoa, porque ele abriu mão de continuar o legado que o Steve queria que ele continuasse. E no final, o John Walker acaba liberando o Buck de fazer qualquer sessão a mais, de qualquer controle do governo, porque ele quer se aproximar dos dois, ele quer trabalhar junto com o Sam e com o Buck, só que o Buck não quer saber do John Walker, porque o John Walker é o novo Capitão América e ele não quer saber, e não quer diálogo, não quer nada, enquanto o Sam ainda meio que dialoga, mas nem tanto também, porque no final ele fala que é melhor os dois ficarem todos separados, porque eles têm que seguir as regras do governo, que o governo quer fazer, enquanto ele e o Buck são agentes livres, né? Eles fazem o que eles acham que eles vão fazer. E é aí que a gente vê o verdadeiro John Walker. O John Walker fala que é para os dois saírem do caminho dele se eles não vão ajudar ele. Então, esse é o verdadeiro John Walker, o cara que não é assim boa pessoa, quer ser o melhor Capitão América, ele é o cara maluco, agressivo, que quer simplesmente cumprir o objetivo que o governo tá botando pra ele, e eu acho que isso vai se revelar aí nos próximos episódios. Inclusive o ator que faz o John Walker, o Wyatt Russell, ele disse que as pessoas vão odiar o John Walker pela pessoa que ele é, então eu acho que ele vai ser realmente bem fiel aí ao que ele é nas HQs. E a última cena do episódio é o Sam e o Buck meio que sem saber o que fazer e tendo que recorrer ao Zemo, que tá preso lá na Alemanha, e no próximo episódio a gente vai ver eles tendo que ir atrás do Zemo, e a gente já viu pelos trailers de que eles vão conseguir a ajuda do Zemo, e o Zemo vai ajudar eles realmente a ir lá na ilha de Madripoor, aquele lugar que tá com aquele neon azul,
vai ajudar eles aparentemente até em outros lugares, então eles vão conseguir liberar o Zemo e o Zemo vai ficar junto com eles, e aí a gente vai ver o que vai acontecer aí com o Zemo livre, né, junto com o Sam e com o Bucky. Gostei muito desse episódio, achei tão bom quanto o primeiro, talvez até melhor que o primeiro, a ação muito boa, o desenvolvimento dos personagens também muito bem feito, eles conseguiram conciliar muito bem os momentos ali meio que de comédia entre o Sam e o Bucky e os momentos sérios também, então excelente, gostei demais desse episódio, vamos ver aí o que vai acontecer, os próximos episódios prometem, faltam ainda 4 episódios, né, são apenas 6 episódios, é bem mais curtinho do que WandaVision, mas vamos ver o que vai acontecer. Então se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve, clica no mapa do infinito, estala os seus dedos e vira inscrito aqui no canal, e também clica no sininho para você receber as notificações de quando tiver vídeo novo, né, então é isso aí, valeu, falou e tchau!